Na nossa última aula, nós estávamos analisando a integração da lei tributária e eu tratei dos critérios de integração. Hoje nós vamos ver a interpretação da lei tributária. Qual é a diferença entre se interpretar e se integrar? Né, o saudoso professor Ricardo Lobo Torres tinha uma discussão, tinha uma teoria, né, que eu pessoalmente gosto bastante, que ele diz o seguinte: que você interpreta dentro do sentido possível da lei. Então, até onde você vai, mas dentro do sentido possível da lei. Na integração, você vai além do sentido possível da lei, porque geralmente tem uma lacuna, você não tem a lei. Então, a interpretação é dentro do sentido possível. Além do sentido possível, você está no campo da integração. É, E aí isso é importante, né? Até porque nós já vimos, né, eu falei na aula passada, do caso do ISS, entre você integrar, existe uma lacuna, uma ausência, e você vai complementar, ou quando você simplesmente interpreta para cobrar algo sobre o ISS de um serviço que é congênere e semelhante àquele que já está na lista. Uma coisa é o serviço não estar na lista e você criar ou cobrar sem lei, o que não é possível, que é a analogia gravosa, e outra, você, dentro do sentido possível da lei, você eventualmente cobrar sobre serviços que são congêneres. O gênero está na lista, mas a espécie não está expressa, mas é semelhante a uma que está. Então, é sutil, é uma zona muitas vezes cinzenta, mas o raciocínio é esse. Quais são os métodos de interpretação que o CTN admite? Na verdade, o CTN, apesar de ele ter algumas regras específicas de interpretação, que nós vamos ler, ele admite qualquer tipo, qualquer método interpretativo. E é interessante, mesmo quando ele menciona que você deve ter uma interpretação mais próxima do sentido da lei, mais restritiva, isso não quer dizer que você não possa adotar outros métodos de interpretação, né? Então, você pode adotar uma interpretação histórica. É muito comum no direito tributário você fazer uma interpretação histórica, como aconteceu no IPVA, né? Uma interpretação teleológica, finalística, uma interpretação sistemática, né, como nós vimos quando analisamos a discussão se na imunidade os requisitos precisam estar previstos em lei ordinária ou lei complementar. A gente fez uma interpretação sistemática. Então, todos os métodos interpretativos, eles são compatíveis com o direito tributário. É claro que nós temos algumas normas gerais previstas no CTN, mas, fora isso, você pode adotar qualquer método interpretativo que o direito brasileiro admita, ok? Mas vamos para o que é específico. Artigo 109 do CTN. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo, do alcance dos seus institutos, conceitos e formas. Então, quando a legislação tributária adotar um conceito, um princípio geral do direito privado, você vai utilizar aquele princípio na pesquisa da definição do conteúdo e alcance dos seus institutos, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Por quê? Porque a lei tributária ela pode adotar vamos dizer assim, um conceito do direito civil, do direito empresarial, mas dá para ela um efeito diverso. Você pode até utilizar para interpretar, é um dos métodos possíveis de interpretação, aquele princípio do direito privado, para o conteúdo, para, como ele disse, o alcance, mas você pode ter um efeito diverso. E eu vou dar um exemplo, que está no próprio CTN, para vocês verem como isso é possível. É, é uma regra, está aparecendo aqui na minha frente, é uma regra que está prevista no CTN, no artigo 158. Ele trata de pagamento. Pagamento é um instituto do direito civil, né? É uma causa de extinção das obrigações. Pagamento é a causa mais usual de extinção das obrigações. E aí o artigo 158 do CTN diz o seguinte: o pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento. Um,
quando parcial das prestações e que se decomponha. Então, se você, por exemplo, fazer um pagamento em 10 cotas, no direito tributário, você vai ter que comprovar o pagamento das 10 cotas. O fato de você pagar a 10ª não presume que você tenha pago as 9 anteriores. Vocês vejam que o direito civil é diferente. Pagamento, o instituto é o mesmo, mas os efeitos do direito civil são diferentes. No direito civil tem essa presunção, né? Você tem, às vezes, lá você emitiu uma promissória. Se você pagou a 10ª, pressupõe que você pagou as 9 primeiras. No direito tributário, isso não acontece, né? O ônus de comprovar o pagamento é do sujeito passivo. E ele tem que comprovar cota por cota, parcela por parcela, tá? Não existe uma presunção. Ele pagou a 40ª parcela do parcelamento. Então eu presumo que todas as 39 estão pagas? Não. Essa presunção não existe no direito tributário. Mesma coisa, 158, inciso 2. Quando o total, o pagamento for total, de outros créditos referentes ao mesmo ou outro tributos. Então, deixa eu dar um exemplo. IPTU. O IPTU é lançado todos os anos, né? É um lançamento de ofício, todos os anos você vai receber lá o seu carnê do IPTU, aquele lançamento ordinário, normal. E o fato de você ter pago 2010, pagamento total de 2010, não presume que você pagou 2009. Né? O fato de você ter pago 2024 não presume que você pagou 2023. Você pode ter quitado 2024 e estar em dívida, né? Em débito, até em dívida inscrita, né? Com dívida inscrita em dívida ativa, 2023. Então, essa presunção, que no direito civil às vezes existe, no direito tributário não tem. Então, o artigo 109 do CTN, ele diz exatamente isso, ou seja, você pode até utilizar aquele princípio do direito civil para buscar o alcance, o conteúdo de um determinado instituto do direito privado. Mas a lei tributária pode dar um efeito diverso. Ok? Artigo 110. O 110 é muito importante para discussões, especialmente de ITBI, né? Já teve muitas discussões de ISS. Então, 110, né? Como eu já disse, em módulo eu não vou dar os impostos em espécie, mas eu vou dar, obviamente, como exemplo, os tributos estaduais e municipais, né? Então, a gente vai juntando esses conceitos. Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas, para definir ou limitar a competência tributária. Então, 110 já é uma norma um pouco diferente. Qual é a hipótese do 110? A Constituição adotou um conceito do direito privado para definir competência. Dessa forma, a lei tributária não pode alterar o conceito, não pode alterar os efeitos, porque senão ela estaria por uma lei inferior, uma lei infraconstitucional, alterando uma regra que é de competência, que é constitucional. Tá? Então, por exemplo, receita. Quando a Constituição utiliza a terminologia receita, é o conceito do direito privado, é o conceito do direito financeiro. Você não muda. Não pode a lei tributária dizer assim, ó, receita é isso. Não. Ele é um conceito que vem do direito privado, do direito empresarial. Mesma coisa, isso é uma discussão imensa que teve do COFINS, do PIS, receita e faturamento. São conceitos diferentes, são institutos diferentes. E o conceito delimita a competência e vem do direito privado. Né? Faturamento é uma receita bruta. Receita, na verdade, pode ser, não precisa ser bruta. É um conceito mais amplo, faturamento é mais restrito. Então, toda essa discussão, por exemplo, se é receita, se é ingresso, são conceitos que vêm do direito empresarial, muitas vezes o direito financeiro, e que você vai, apesar que o direito financeiro é direito público, né? Então pense no direito empresarial, que você vai ficar vinculado. Para os tributos municipais, quais são as discussões maiores? ITBI. A Constituição diz que cabe ao município cobrar um imposto de transmissão quando há transmissão do direito de propriedade sobre um bem imóvel, né, de uma forma onerosa. É uma transmissão inter vivos onerosa de bens imóveis, mais transmissão de direito de propriedade. Também incide quando há transmissão de direito real que não seja direito de propriedade
e que não seja direitos reais de garantia. Vocês vejam, transmissão de propriedade é um conceito do direito privado. Quando é que vai ocorrer a transmissão de propriedade? Com registro. Quando é que você transmite um direito real? Com registro. O que é o direito real de garantia? É um conceito que está no Código Civil. Aqui a lei tributária não pode mudar isso, porque eu estou definindo a competência do município e diferenciando, inclusive, a competência para os estados, né? Então, aí você fica preso. No ISS tinha muito essa discussão, se o conceito de serviços era um conceito de direito privado para atrair o 110. E durante muito tempo se entendeu assim, o Supremo entendeu assim. Só que de um tempo para cá o Supremo não mudou, depois do tema que ele julgou envolvendo plano de saúde, né? Ele expressamente diz que o 110 é uma das possíveis interpretações, mas não é o único conceito de serviço que existe. Eu não tenho só o conceito de serviço do Código Civil. Eu tenho um conceito de serviço para o CDC, eu tenho um conceito de serviço econômico, que você não pode ignorar para fins de cobrança do imposto municipal. Então, o 110 é um dos métodos interpretativos possíveis no caso de serviço, que é um conceito híbrido. Não é um conceito só do direito privado, né? Ele também tem um conceito econômico. Tá? Então, é uma discussão, é um artigo que perpassa por várias controvérsias é, no direito tributário. Ok? Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre. Interpreta-se literalmente. Esse artigo ele é muito criticado pela doutrina. Né? Por exemplo, o professor Ricardo Lodge, que é um dos professores da UERJ, né? Ele tem um livro sobre interpretação também de norma tributária, e uma das grandes questões que ele sempre menciona e bate muito é que quando você interpretar aquele que é mais próximo da literalidade da norma. É por isso que muitos autores dizem, né, que o 111 trata de uma interpretação restritiva. Tem vários acordos do STJ que dizem isso. Você tem uma interpretação que seja então, obviamente, isenção já está no inciso 1. Só que a discussão é tão grande. Inciso 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Nós vamos estudar, o próximo capítulo é de obrigação tributária, e aí nós vamos falar das obrigações acessórias. Mas dispensa do cumprimento, vocês vejam, atualmente tratando de penalidades tributárias por causa da discussão de confisco, as penalidades tributárias, sempre houve uma discussão quanto à natureza jurídica delas. Se elas são mais ligadas a um conceito do direito administrativo, a penalidade, né, porque é por infração de lei, né, porque você não pagou tributo, violou a lei, descumpriu a obrigação acessória, né, cometeu fraude, omissão, que são as multas qualificadas, as penais qualificadas, ou se elas têm uma proximidade com uma multa penal, se você aplica a ela um princípio de direito penal, né? E isso é interessante porque o CTN, por mais que elas não tenham uma natureza penal, o CTN aplica a elas princípios do direito penal. Eu já falei aqui, vou falar de outros à medida que a gente for analisando o CTN, de aplicações de princípios do direito penal. Nós vimos quando estudamos em retroatividade, lá no artigo 106, teoria, imputabilidade ou punibilidade. 4, natureza da penalidade aplicável à sua graduação. Graduação tem muito a ver com o que nós já estudamos de confisco, né? Você graduar a aplicação das sanções de acordo com critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Tá? Então, por exemplo, PGE, PGM, você ter correção de antinomias. O que é uma antinomia? Só para vocês perceberem a diferença. Uma antinomia é um erro, é uma incorreção naquela determinada lei, é uma contradição entre duas normas, né, ou entre princípios, ou entre uma norma e um princípio. Então, antinomias seriam isso: você corrigir ou você superar
ou erros, ou equívocos, ou contradições, quando você fala em conflitos aparentes de normas, os aparentes de normas, tem uma lei complementar, uma lei ordinária, você vai ver qual é a matéria que a Constituição exige lei complementar, se não foi a lei ordinária, né, não tem hierarquia entre elas. É, de um lado tem um determinado princípio constitucional, do outro, você vai ponderar os princípios. Então, todos esses são métodos de. Então, vocês vejam que tudo isso pode ser considerado um critério para a correção diante que eu gostaria de destacar para vocês. Com isso, nós fechamos o capítulo relacionado para fixar as normas gerais relacionadas à obrigação